nesse abraço cabe quem eu sou, como se fosse a parte que me falta. Ai, que falta que me faz por um segundo sem te ter ao lado. Nunca mais. Estamos ao vivo. Vamos aguardar a galera chegar aqui. Já temos uma pessoa, 2, 3. Ângela, minha cunhada, beijo. Ângela, 2 Ângelas aqui. Cássia Lima, sejam bem-vindas. Fala pra mim se vocês estão ouvindo a musiquinha aqui que eu coloquei. Estão ouvindo? O áudio tá legal? Vocês estão me ouvindo direitinho? E aí, vocês estão ouvindo direitinho? Sim. Ok. Mas eu prometo sempre aqui ficar. Ok, meninas. História. Hoje nós vamos falar sobre casamento. Vamos falar sobre os traços de caráter no casamento. E nada melhor do que uma playlist romântica, né? Pra já nos empolgar. Vamos começar enviando aviãozinho? Eu vou enviar aqui o aviãozinho e quero convidar vocês para convidar 5 amigos. 5 amigas aí que vocês querem que elas participem. Quero ir pra longe desse nosso amor. O teu sorriso é meu melhor lugar. Só nesse abraço cabe quem eu sou, como se fosse a parte que me falta. Ai, que falta que me faz por um segundo sem te ter ao lado. E aí, meninas? Já convidei 2, obrigada. Quero ir pra longe desse nosso amor. Prometo não soltar a tua mão. Lá fora o mundo pode desabar. Eu já estou no meu porto seguro. Ai, Ana Zélia, seja bem-vinda, Zélia. olhos abertos é poder sonhar. Bia, seja bem-vinda, Bia. Olá, Geisa. Que bom que você veio, Letícia. Vamos, meninas, convidar as nossas amigas para não perderem essa live. Hoje nós vamos falar sobre os traços de caráter no casamento. Vamos entender os desafios, a parte boa de conviver com esse cônjuge, essa pessoa que você escolheu. E se der tempo, eu quero falar também como reconquistar. Se faltou a conexão, se acabou a conexão, vamos dar algumas dicas de como reconquistar essa pessoa com quem você convive. Então, já pega uma canetinha aí, papel, para vocês anotarem as dicas que eu vou dar aqui, tá bom? Vamos enviar o aviãozinho. Envia aqui, mas eu vou enviar mais um pouquinho. Eu já estou no meu porto seguro. Ai, contigo a acordar. De olhos abertos é poder sonhar. Noemi, seja bem-vinda. Silvânia, Rosane, sejam todas bem-vindas. Vamos começar, né? Hoje nós vamos falar sobre os traços de caráter no casamento. Vamos lá? Sempre tem alguém novo, sempre tem alguém que é nova aqui, né, no meu perfil. E aí eu gosto sempre de explicar um pouco de como é cada traço de caráter, para que
fique mais fácil a compreensão e você consiga visualizar aí na sua mente e conseguir identificar onde você se encaixa. Os traços de caráter no casamento. Todo relacionamento amoroso oferece desafios. Quando duas pessoas, decidem caminhar juntos pela vida, elas inevitavelmente terão conflitos e por conta das diferenças, diferenças de valores, de família, da origem de onde elas vieram e por conta das diferenças dos traços de caracteres. Então, uma pessoa funciona de um jeito, a outra funciona de um outro jeito e isso normalmente, consequentemente, vai gerar conflitos e desafios. Quando você sabe quais são os seus principais traços de caráter e os principais traços de caráter da pessoa que você convive, vai ficar muito mais fácil você entender quais são os possíveis conflitos e você vai saber lidar com mais rapidez, com mais velocidade, com esses desafios que virão. Então, é muito importante você conhecer. Boa noite, Leandro, Roseni, Diva, sejam bem-vindos. Então, é muito importante você conhecer qual é o traço de caráter da pessoa com quem você convive e qual é o seu traço, qual é a sua forma de funcionar, e para você entender quais são os possíveis conflitos e como você lidar rápido para sanar essas dores, para vencer esses desafios. Então, toda combinação de traço vai ter desafios, sejam eles muito parecidos ou muito diferentes. E não existe melhor combinação de traço de caráter, não existe combinação perfeita. Todos os traços, eles podem conviver juntos e todos os traços, eles podem conviver muito bem juntos. Todos terão desafios e todos poderão viver muito bem. Depende de quê? Depende se o traço está na dor ou no recurso. Então, toda combinação de traço de caráter, ele vai parecer muito ruim se esses traços de caráter estiverem na dor. E toda combinação de traço de caráter que estiver usando muito bem os seus recursos vai parecer incrível. Então, fiquem atentos e descubram aí, eu espero que vocês consigam identificar qual é o seu traço, onde você se encaixa, onde o seu cônjuge se encaixa, para que você possa brilhar no recurso. O melhor, então, que nós podemos fazer é saber como o outro funciona, para respeitar a forma dele funcionar e encontrar maneiras de lidar rapidamente com as dores quando essas surgirem. Então, primeiro, nós vamos entender quais são os desafios de conviver com cada traço de caráter. O primeiro traço de caráter, vocês já me ouviram falar aqui, o primeiro traço de caráter que se forma durante o processo de mielinização do sistema nervoso é o traço de caráter esquizoide. Esse traço as pessoas que têm mais desse traço são pessoas mais criativas, imaginativas, são pessoas introspectivas, são pessoas que gostam de ficar sozinhas, gostam de ficar no mundo da lua. E o formato do corpo dessas pessoas são pessoas magras, com quinas visíveis. E qual é o desafio de conviver com o esquizoide? Como os esquizoides, eles são muito racionais, eles gostam de ficar quietinhos no cantinho deles, eles podem parecer mais frios. Eles não costumam demonstrar emoções, sentimentos, eles evitam contato físico e isso pode ser um desafio no relacionamento, principalmente se o cônjuge dessa pessoa for do traço de caráter oral. E aí você já vai entender por quê. Então, o desafio de conviver com o esquizoide é o quê? Porque eles são muito racionais, eles preferem ficar mais quietos, eles são pessoas mais frias, então eles terão dificuldades de demonstrar emoções e sentimentos. Então, eles vão evitar contato físico. Se eles estiverem na dor, principalmente, eles vão querer entrar na caverna deles, ficarem ali sozinhos, quietinhos, e eles não vão querer se comunicar. Esse é o desafio de conviver
com o primeiro traço de caráter, que é o traço de caráter esquizoide, aquelas pessoas mais criativas, introspectivas, imaginativas. Oi, Renata, Leandro, Licele, sejam todos bem-vindos. Licele, minha prima, seja bem-vinda. O segundo traço de caráter são os orais. Os orais, como vocês já me ouviram falar várias vezes aqui, são aquelas pessoas cheinhas, redondinhas, gordinhas. Se vocês estiverem gostando, gente, do conteúdo, vai clicando aí no coraçãozinho para que o Instagram entenda que esse conteúdo é importante e distribua para mais pessoas, tá bom? Os orais são as pessoas de perfil comunicador. Quais são os desafios de conviver com essas pessoas? Eles são extremamente emotivos, são extremamente sentimentais, eles têm um humor que varia bastante, porque os orais são assim, quando algo está bom, está muito bom, mas quando ele não está bem, ele está derrotado. Então, eles variam de humor muito rápido, eles oscilam muito rápido no humor. Então, eles costumam ser bastante dramáticos e exagerados quando algo o incomoda. Então, agora imaginem aqui comigo. Um oral convivendo com um esquizoide. O oral, ele quer muito contato, ele quer muito abraço, ele quer muito carinho, ele quer muito comunicar, ele quer falar, ele tem muito o que falar. E o esquizoide, essa pessoa introspectiva, que gosta de ficar sozinha, que gosta de ficar no mundo da lua, que não gosta muito de contato físico. Imagine esse casal, você já consegue perceber os conflitos que esse casal terá, né? O terceiro traço são os psicopatas. Os psicopatas são aquelas pessoas que são persuasivas. E aqui, gente, entendam, não é a patologia, não é uma patologia, mas é um traço de caráter que se forma durante o processo em que o sistema nervoso está sendo formado. É um perfil de comportamento. Os psicopatas são as pessoas, são os persuasivos, são os líderes, são pessoas de bastante influência. O formato do corpo dos psicopatas é um triângulo invertido. Quais os desafios de se conviver com os psicopatas? Como eles são muito racionais, eles buscam uma posição de poder na relação. Então, em alguns momentos, os psicopatas eles serão muito controladores. E isso pode gerar muito conflito no relacionamento. Eles não costumam ser muito dados a sentimentos, eles são realmente emocionalmente muito frios e eles demoram a confiar e podem desanimar se eles sentirem que oferecem mais do que recebem. Então, os psicopatas, eles são muito justos, eles são ótimos de acordo. Então, os desafios de se conviver com os psicopatas é que eles são frios emocionalmente, eles têm dificuldade de confiar e portanto, de se entregar. E eles, em algumas situações, em alguns momentos, eles se demonstrarão muito controladores. O quarto traço de caráter é o masoquista. Os masoquistas são aquelas pessoas que são fortes, né? Que são gordinhas, mas que um gordinho denso, sabe? E o formato do corpo deles é um pouco mais quadrado. Os masoquistas, eles são aquelas pessoas que são planejadoras, são bem centradas, caladas e fortes. Quais os desafios de se conviver com um masoquista? Eles são muito emocionais, só que eles não falam o que eles sentem, eles guardam. Ana Paula, seja bem-vinda, minha cunhada. Kel Campos, seja bem-vinda. Rafael, Sandrinha e Yara, sejam todos bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Então, voltando aqui, os masoquistas, eles guardam todo o sentimento e eles terão a tendência de guardar lixo emocional. E como eles não costumam falar o que eles estão sentindo, em algum momento ele pode explodir. Ele pode jogar todo esse lixo emocional e quem vai sobrar nessa situação é a pessoa que mais convive, né, o seu cônjuge, porque ele pode estourar, trazendo todos esses problemas, esses lixos emocionais que ele tem guardado, trazendo para a relação.
Então, os desafios de conviver com os masoquistas é que eles são muito calados, eles não falam dos seus sentimentos, então eles se fecham. E quanto mais você cobra, você exige, aí mais eles vão se fechar. E o quinto traço de caráter são os rígidos. Os rígidos são os executores, são aquelas pessoas que são bastante enérgicas, proativas. Os rígidos, eles têm um formato de corpo bem harmônico, curvas bem aparentes e um olhar sedutor. Os rígidos, eles são muito práticos e eles têm também a dificuldade de se entregar. Eles terão também a dificuldade de confiar e eles podem parecer emocionalmente distantes, apesar deles terem uma conexão física, mas eles têm dificuldade numa conexão mais afetiva, porque eles têm essa dificuldade de se entregar. Quando eles têm medo de ser trocados, de serem traídos, eles podem ficar ciumentos e também controladores. Os rígidos, eles são muito críticos e exigentes consigo mesmo e com o cônjuge. Então, esses são os desafios de se conviver com cada traço de caráter. Mas, assim como tem, né, todos os traços de caráter têm os desafios, tem também a parte boa. E vamos agora entender a parte boa de conviver com cada um dos traços de caráter. A parte boa de conviver com o esquizoide é que, como eles são muito criativos, então eles podem usar essa criatividade para ter ideias incríveis, para incrementar um pouco no relacionamento, para que eles tenham ideias do que eles podem fazer juntos, para que a relação não caia na rotina. Quando você permite que o esquizoide ele fique à vontade, quando você consegue adentrar no mundo do esquizoide, porque o esquizoide ele tem um mundo paralelo na mente dele. Como ele não gosta muito de existir, eles criam um mundo paralelo. Então, se você consegue essa conexão de entrar no mundo paralelo do esquizoide, ele vai se sentir muito à vontade para contar as ideias dele para você. Então, a parte boa de conviver com o esquizoide é que ele pode ter a criatividade de construir coisas novas, para que o relacionamento não caia realmente na rotina. E qual é a parte boa de conviver com o oral? Os orais, eles são muito carinhosos, eles são muito acolhedores, eles são aquelas pessoas que do nada assim eles trazem um mimo, um presentinho, eles adoram dar carinhos e adoram receber também. As meninas que estão chegando, sejam bem-vindas, sejam todas bem-vindas. Eles adoram entregar. Esse é o traço de caráter que mais se entrega, ele se entrega e confia de verdade. Então, eles são muito acolhedores, eles estarão sempre ali quando você precisar, para te incentivar, para te apoiar, para te dar um conforto, um carinho. O que você precisar, você pode contar com os orais, porque eles são muito acolhedores, eles se entregam por completo. Os psicopatas, que é o terceiro traço, né? Vamos entender qual a parte boa de conviver com esse traço. Os psicopatas, eles são muito justos, como eu já falei para vocês. Então, eles irão respeitar todos os acordos que vocês fizerem. Quanto mais ele souber o que você gosta, ele vai fazer o máximo para te surpreender, trazendo aquilo para você. Então, ele vai se esforçar ao máximo e se dedicar para que a relação fique muito mais confortável, ele vai respeitar os acordos e principalmente se você entregar na mesma medida que ele entrega. Então, como ele é muito justo, ele não quer, em hipótese alguma, ter a sensação de que ele está sendo passado para trás, de que ele está entregando demais, ele não está recebendo conforme essa entrega. Então, você precisa ficar atenta com isso aqui. Você fez acordo com o psicopata, cumpra todos os acordos que você fizer com ele. Os psicopatas, eles adoram luxo, eles adoram conforto, então eles vão, no recurso, eles vão oferecer o máximo disso para o seu cônjuge. E os masoquistas? Qual a parte boa de se conviver com o masoquista? Maria Alice, deve ser Claudinha, né, que tá aqui, seja bem-vinda. Gilda, meu esposo, acabou de entrar também, Noélia, sejam todos bem-vindos, tá bom? Os masoquistas, eles são pessoas muito leais, pacientes,
Eles botam a casa em ordem. Eles são ótimos planejadores. Então, se vocês têm um sonho de casal, se você tem um sonho pessoal, um sonho profissional, pode ter certeza que se você colocar nas mãos do masoquista, ele vai planejar tudo direitinho, ele vai detalhar tudo que vai ser necessário para que esse plano aconteça. Então, eles são ótimos para detalhes, planejamento, eles são muito organizados. Então, os masoquistas são pessoas confiáveis, eles são ótimas companhias para construir um relacionamento estável, seguro e duradouro. E qual a parte boa de se conviver com uma pessoa rígida? Com um traço de caráter rígido? Eles são cheios de energia. Eles têm muita energia de vida para realizar, para construir, para desejar. E eles também têm muita energia sexual. Então, os rígidos, eles gostam muito de aventuras. Se você é uma das pessoas que gosta de aventuras, então pode contar nessa relação com o rígido, porque vocês vão viver muitas aventuras juntos. Então, eles têm muita energia, muita disposição, muita proatividade, muita execução, e eles têm muita energia sexual também. E vamos agora para as dicas que eu falei para vocês, né? Se você percebeu que ao decorrer do seu casamento, você perdeu a conexão com o seu cônjuge, como reconquistar? Como garantir que venha novamente essa conexão? Então, eu vou dar as dicas aqui, vocês anotem aí. Como conquistar uma pessoa do traço de caráter esquizoide? Interesse-se genuinamente pelo mundo paralelo que ele criou na cabecinha dele. As pessoas têm a tendência de se afastarem daqueles que são esquizoides, porque eles têm muitas ideias loucas. Então, eles criam um mundo paralelo que, se você sentar para conversar com uma pessoa que tem muito do traço de caráter esquizoide, você faz até uma baguncinha na sua cabeça. Então, as pessoas têm tendência de achar uma certa estranheza no esquizoide e se afastar delas. Então, quanto mais você demonstrar para essa pessoa que tem do traço de caráter esquizoide que você se interessa pelas ideias que ele tem, pelo mundo paralelo que ele criou na cabecinha dele, mais ele vai se sentir seguro e vai confiar, e você vai estabelecer nova conexão, tá bom? E como você pode reconquistar uma pessoa do traço de caráter oral? Dê atenção sincera aos sentimentos dela. Porque os orais, eles são muito sentimentais. Eles são muito emotivos. E como eu falei para vocês, o humor deles oscila muito rápido. Então, como que você vai reconquistar o oral? Dê atenção aos sentimentos. Valide o que essa pessoa está dizendo. Para o oral, é muito difícil ele conseguir explicar o que está passando aqui na cabecinha dele. Por quê? Como ele sente muito, ele tem dificuldade em organizar as suas ideias. Então, pode parecer confuso o que ele está falando, mas valide o que você está ouvindo. É isso mesmo que eu ouvi? Você está se sentindo assim, assim, assim? Dessa forma, você vai garantir a conexão com o seu cônjuge, que é oral. Só lembrando que os orais são aquelas pessoas fofinhas, gordinhas, mais redondinhas. Então, são pessoas muito emotivas, muito comunicativas, que adoram carinho, que adoram um abraço. Então, essa conexão vai se estabelecer muito fácil quando você der atenção aos sentimentos dessa pessoa. Atenção sincera às emoções dessa pessoa. Estar com ouvidos atentos ao que ela está falando. E como que você pode reconectar-se com um psicopata? Os psicopatas, eles jogam o tempo todo. Então, é interessante vocês entenderem isso aqui. E não como uma maneira pejorativa. Porque não existe traço bom e traço ruim. Existe traço na dor e traço no recurso. O recurso do psicopata é esse. E a gente precisa respeitar essa forma dele funcionar. Então, ele joga o tempo todo. Entre no jogo.
Mostre pra ele que ele está no poder em alguns momentos, ou pra ela. Então, dessa forma, você vai reconquistar o psicopata. Como ele gosta muito de estar no controle, dê um pouco de controle pra ele e tome. Dê e tome. Ele vai adorar esse jogo. Ele adora brilhar e ele adora ter aquela sensação de que ele está no poder, de que ele está no controle. Então, de vez em quando, diga pra ele, dê pra ele esse controle. Diga pra ele o quanto ele é interessante, o quanto ele está bonito, o quanto ele está cheiroso. Mostre pra ele que ele está no poder da relação. Então, dê pra ele esse controle. Imagina o oral com esquizóide, bagunça danada. Isso mesmo, eu já falei no início. O esquizóide, ele não quer contato. O oral, ele quer muito contato. Agora, imagine, né? Esses dois, se eles não se conhecem, não sabem a forma que cada um deles funciona, o conflito que eles vão ter. Então, voltando ao psicopata, faça ele se sentir o cara. Se você mostrar pro psicopata que ele está no controle, que ele tem o poder, você já vai garantir a conexão com essa pessoa, com seu cônjuge. E como que você vai reconectar-se com o masoquista? O masoquista, eles são pessoas muito cuidadosas no falar. E como eu falei pra vocês, eles são muito emotivos também. Eles não gostam de pressão. Eles não gostam de se sentir pressionados, julgados, criticados. Então, se você cobrar demais do masoquista, ele vai se fechar. Ele não vai falar o que está passando na cabecinha dele. Ele não vai falar como ele está se sentindo. Ele vai guardar. Então, não pressione, não cobre. Ele é muito sensível. Dê tempo para ele falar. Respeite o ritmo dele funcionar. O masoquista, ele é um pouco mais lento mesmo. Agora, imaginem aqui. Um rígido casado com um masoquista. Os rígidos, eles são extremamente enérgicos, eles são extremamente proativos, executores e ágeis. Eles são muito rápidos, eles fazem 1000 coisas em 1 hora. O masoquista, ele é muito lento. Agora imagine uma pessoa, um rígido casado com um masoquista. Eles vão ter muitos conflitos. E quando eles entenderem que eles funcionam de forma diferente e precisam ter essa forma de funcionar respeitada, vai ficar muito mais fácil sanar essas dores, ou evitar ressentir as dores e os traumas que cada um deles já carregam. Então, não interrompa quando o masoquista estiver falando, deixe ele construir cada palavrinha, deixe ele construir, terminar a frase dele. Não julgue o que ele estiver falando, dê ouvidos atentos e sem julgamento e garanta para ele um espaço seguro. Os masoquistas, eles só vão funcionar bem se ele entender que o espaço que ele está, o ambiente que ele está é um ambiente seguro. O que é um ambiente seguro para um masoquista? Um lugar onde ele não é criticado, onde ele não é julgado, onde não é cobrado, onde ele não é pressionado, agilidade e rapidez. Quanto mais você julga, mais você critica um masoquista, ele vai se fechar, ele vai se guardar. Então, esteja com ouvidos atentos e sem julgamento e respeite o ritmo do seu cônjuge masoquista funcionar. Tem gente que está se identificando aqui. E como que você vai se reconectar com os rígidos? Mostre para ele que você o escolheu ou que você a escolheu. Os rígidos, eles adoram brilhar. Eles adoram ser a primeira opção a ser escolhida. Eles morrem de medo de serem trocados. Eles não querem ser trocados, eles querem ter a certeza de que eles são a primeira opção daquela pessoa. Então, dê para ele essa certeza, dê para ela essa certeza de que ela é a primeira pessoa escolhida. Então, dê elogios sinceros, deixe que a pessoa entenda que você está sinceramente interessada nela, não apenas no corpo dela ou no corpo dele, porque os rígidos, eles têm um corpo bem harmônico, são aquelas pessoas com um sexo appeal mais aguçado. Então, interesse-se por ela, pelo coração dela, pelo coração dele, não apenas pelo corpo. Mostre para ele ou para ela que você está interessado nela
está interessado nos sentimentos dele, e mostre para ela também o quanto você admira, ou para ele, o quanto você admira e o quanto você acha ele incrível. Dessa maneira você vai garantir a conexão com uma pessoa do traço de caráter rígido. Então, gente, foi isso aí. A nossa live foi rapidinha. E tem gente que tá entrando agora. Gleide, Laudinho, sejam bem-vindos. Neide, sejam todos bem-vindos. Eu quero agora abrir para perguntas. Quero que vocês façam a pergunta de vocês aí. Nós falamos, para quem acabou de entrar, né? Vou fazer um resumão. Nós falamos aqui nessa live sobre os desafios de conviver com cada traço de caráter e a parte boa. Porque todos nós, no relacionamento, vamos ter bônus e ônus, né? Vamos ter conflitos, vamos ter desafios, mas vamos ter momentos agradáveis. E quando a gente entende a nossa maneira de funcionar e a maneira como o outro funciona, isso vai ficar mais fácil a gente identificar os conflitos e vai ficar muito mais fácil e mais rápido a gente lidar com as dores, evitar essas dores. Então eu falei aqui dos desafios de conviver com o esquizoide. São pessoas introspectivas, são pessoas caladas, são pessoas distantes, pessoas que não gostam muito de contato físico, e isso vai gerar um certo conflito, um desafio, dependendo do traço da pessoa que ele está convivendo. A pessoa pode ter mais de um tipo desse trem aí. Gente, todos nós temos dos 5 traços de caracteres. Todos nós. Mas evidenciados no formato do nosso corpo, terão 2 ou 3. Um exemplo, eu sou 32% rígida, 27%, se eu não me engano, 23% esquizoide, 20% oral. E os demais são distribuídos entre psicopata e masoquista, que é bem pouquinho. Então, qual é o meu traço predominante? Rigidez. O meu segundo traço predominante é a esquizoidia. Então, todos nós teremos. E aí é importante fazer análise para a gente entender a porcentagem de cada traço de caráter no formato do nosso corpo. E a nossa maneira de funcionar vai depender justamente dessa porcentagem. Então, se eu tenho mais de rigidez, o meu funcionamento, na maior parte do tempo, vai ser do funcionamento da rígida. Se eu tenho mais do traço de caráter esquizoide, eu vou funcionar na maior parte do tempo como esquizoide. Mas eu vou ter momentos em que vou agir como oral, como masoquista. Eu preciso colocar cada traço no recurso. Então, todos nós temos dos 5. Uns mais, outros menos. E a porcentagem de cada traço de caráter que vai determinar a nossa forma de funcionar. Rígido com psicopata e masoquista. Gente do céu. Você quer entender quais são os conflitos dessa combinação de traços? Então, o rígido e o psicopata é uma briga de titãs. É uma briga por poderes, porque todos dois querem estar no controle. A rígida, ela quer manter tudo em ordem, quer tudo do jeito dela. Ela é muito exigente. Então, dependendo se ela estiver na dor, no recurso, na dor, ela vai querer controlar. E o psicopata, naturalmente também, ele vai querer controlar. Então, o psicopata, ele adora brilhar, a rígida também adora brilhar. São as semelhanças que tem dessa combinação de traços. Mas o psicopata, ele adora mandar. E a rígida, ela adora controlar também. Então, assim, a rígida, ela adora executar, o psicopata, ele adora mandar. Mas a rígida, se as coisas não forem feitas do jeito que ela quer, do jeito que ela espera, ela vai ser muito exigente e ela vai ser muito crítica. E o psicopata, se ele perceber que ele está entregando muito mais do que recebendo, ele vai se sentir manipulado. E aí ele vai entrar na dor. Agora, psicopata com masoquista, gente, são duas pessoas totalmente diferentes. Porque horas ele vai querer mandar, horas ele vai querer obedecer.
Horas ele quer estar no poder, horas ele só quer que alguém mande nele. E ele vai obedecer. E aí vai ter esse conflito. Quando essa pessoa que é psicopata com masoquista, ela estiver usando muito mais o recurso do masoquismo, essa rígida, ela pode sufocar esse masoquista com ordens, mandando o tempo todo, como uma general dentro de casa. E aí, se é a mulher nesse papel de rígida e é o homem nesse papel de masoquista, ela vai ter a tendência a ocupar o papel do homem da casa. Ela vai ter a tendência a mandar, a ser o cabeça da casa. E esse masoquista, ele vai ser o capacho. Ele vai simplesmente abaixar a cabeça e obedecer todas as ordens que a rígida mandar. Agora, se essa pessoa for muito mais psicopata do que masoquista, é como eu falei, é uma briga de titãs. E aí vocês precisam encontrar o ponto de equilíbrio. Dê espaço para esse psicopata entender de que ele está no poder. Se ele é o homem, principalmente, ele precisa se sentir assim, no poder, no controle, tá bom? Ficou claro? E esses caracteres podem ser alterados ao decorrer do tempo? Não. O que pode acontecer ao decorrer do tempo é você usar muito mais recursos de um traço, e aí o seu corpo ele vai se adequar a esse traço que você está usando do que outro. Um exemplo. Quando eu estou usando bastante a minha esquizoidia, eu fico mais magra. Eu fico com as quinas mais visíveis. Entenderam? Quando eu estou usando muito mais a oralidade, eu fico mais fofinha, mais gordinha. Quando eu estou usando muito mais a minha rigidez, me relacionando de maneira sexual saudável, me interessando muito mais pelo meu cônjuge, eu fico com a rigidez muito mais aparente, com as curvas muito mais aparentes. Entendeu? Ficou claro? Esses traços não mudam, mas dependendo de quem está muito tempo no controle, no recurso, o meu corpo ele vai se adequar a essa necessidade. Quando um masoquista, por exemplo, ele está carregando muito peso, isso aqui dele vai crescer muito, porque é necessário, para ele carregar um peso, ele precisa ser forte. Então, isso aqui dele vai crescer bastante. Ficou claro aí? Oral com psicopata. Se o seu cônjuge é oral e você é psicopata, vocês vão ter uma dificuldade na questão de o oral, ele vai se sentir muito... ele pode se sentir muito desconectado, ele pode se sentir um pouco abandonado, no sentido de que o oral é uma pessoa muito emotiva. Falou tudo que acontece. O oral é uma pessoa muito sentimental, totalmente diferente do psicopata, que ele é uma pessoa muito fria. É uma pessoa muito racional. Então, se esse psicopata ele não entende que essa pessoa aqui é muito emotiva e muito sentimental, ele pode, com a sua frieza, fazer com que essa pessoa ela se sinta abandonada, ela não se sinta amada, ela tenha a mesma sensação de que, poxa, ele não me ama, entendeu? Porque assim, o oral, ele é muito emocional, muito emotivo, puro sentimento. E o psicopata, ele é muito racional, muito frio. E o que pode acontecer é que o psicopata, dependendo do nível de dor, de recurso, ele tente manipular o oral. Porque o oral, ele é muito entregue, muito dado. Então, ele vai se entregar muito mais fácil. Então, ele pode fazer muito mais fácil aquilo que o psicopata pede para ele fazer. Então, ele pode se tornar também um capacho nessa relação, dizendo sempre sim, quando na verdade ele queria dizer não. Os orais, eles têm dificuldade em dizer não. E o psicopata, ele adora tirar as pessoas da zona de conforto dele. Então, precisam tomar esse cuidado de não permitir que o psicopata manipule o oral. Tá bom? Espero que tenha ajudado, viu, Geisa? E aí, oral com masoquista. São duas pessoas intensas. Duas pessoas que
se conectam facilmente com a dor do outro. São duas pessoas muito empáticas, duas pessoas que adoram servir. Então, são duas pessoas com ouvidos atentos. Se vocês estiverem no recurso, vocês vão se dar muito bem, porque um vai ter ouvidos atentos aos sentimentos do outro. Agora, a diferença é que um adora falar e o outro não gosta muito de falar. Um adora exposição, os conflitos são esses. Um adora exposição e o outro não gosta muito de exposição. Um adora casa cheia e o outro gosta mesmo de ficar na sua caverninha. Então, enquanto um quer muita gente dentro de casa, alvoroço, agonia, muita comunicação, o outro quer ficar quietinho, no cantinho, caladinho, na sua caverna, protegidinho. Às vezes só você e ele e mais ninguém. Mais perguntas? E esses caracteres podem ser alterados. Obrigada, falou tudo. E aí, gente? Vocês têm mais dúvidas, mais perguntas? Vamos lá. Parece que tem uma pergunta aqui. O que faz para o masoquista não guardar esse lixo? Então, primeiro de tudo, o masoquista ele precisa tomar consciência de que esse é o funcionamento dele. O que o masoquista precisa fazer para ele não guardar lixo emocional? Primeiro, ele precisa entender: eu não tenho condições de ouvir os problemas do mundo todo. Eu não tenho condições de resolver os problemas do mundo todo. Gente, os masoquistas, eles terão uma tendência a carregar os problemas do mundo todo sobre eles. E isso vai ser muito conflituoso na relação. Porque imagina ele trazer os problemas de todo mundo para ele. Ele já não gosta muito de falar dos seus sentimentos. E aí ele vai trazendo os problemas do mundo todo para ele. E quando chegar em casa, ele quer o quê? Ficar sozinho na caverna dele. Enquanto que a sua esposa quer conversar, quer se relacionar, quer entender o que está acontecendo. E não sabe o que está acontecendo porque ele se tranca, ele se cala, ele se fecha. Então, masoquistas, entendam, você não vai resolver o problema do mundo todo. Você não tem condições de ouvir os problemas dos outros porque você guarda para si. Você não é a pessoa mais indicada para ouvir os problemas dos outros. E segundo, deixa eu ver aqui a pergunta. Pronto. Segundo solução para o masoquista não guardar lixo emocional. Planejamento, projeto de vida, sonho. Ele tem um sonho que ele use toda a força que ele tem para realizar esses sonhos. Ficou claro? Primeiro, ele precisa tomar a consciência de que ele não pode resolver o problema do mundo todo. E segundo, usar toda a força para realizar os próprios sonhos. Os masoquistas, eles são tão empáticos e conformados que eles vão ajudar todo mundo a realizar os sonhos deles, mas o sonho dele vai postergando e ficando para amanhã, para depois e para o futuro e nunca realiza. Então, foco nos sonhos pessoais, profissionais e de casal, tá bom? Mais dúvidas? Mais perguntas? Espero que tenha ficado claro. Seja bem-vindo as pessoas que estão entrando agora. Nós estamos falando aqui nessa live sobre os traços no casamento, os desafios de se conviver com cada traço de caráter e a parte boa. E por fim, nós finalizamos falando como reconquistar cada traço de caráter. E agora nós estamos no momento de perguntas. Tem mais alguma dúvida, minha gente? Fiquem à vontade. Bastante. Dúvidas, perguntas. Diva, beijo, Diva. Adriana acabou de entrar, seja bem-vinda. Então, gente, vocês não têm mais dúvidas, então nós vamos ficar por aqui. Sábado que vem nós vamos ter mais uma live. E eu quero que vocês deem sugestões. Eu abri uma caixinha de pergunta, mas ninguém me sugeriu nenhum assunto, então eu vou trazer assuntos
todos os próximos sábados eu vou trazer assuntos sobre relacionamento, sobre casamento. Então, você tem dúvidas? Você tem sugestões de assuntos que nós devemos falar aqui? Então, eu vou abrir uma caixinha de perguntas, tá bom? Eu espero que vocês tenham aproveitado essa live. O tempo foi pouco, mas semana que vem tem mais. Então, um beijo e até a próxima!